Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita, essa dica, que são esses bombons recheados com bolo de cenoura e brigadeiro. Uma ótima opção aí para você fazer para vender, conseguir uma renda. E é uma opção que você pode vender em qualquer época do ano, gente. Então acompanhe o vídeo até o final que eu vou dar várias dicas para vocês. Então vamos lá? Então aqui primeiro eu vou começar pelo brigadeiro, para a gente poder rechear. Aqui eu coloco em uma panela o leite condensado. Todos os ingredientes, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, logo abaixo do vídeo, todas as quantidades que eu estou utilizando, rendimento, validade. Então aqui coloquei o leite condensado na panela e logo em seguida vou colocar o cacau em pó. Pode ser também o chocolate 50%. Então eu vou primeiro fazer esse processo, não liguei o fogo ainda, para poder misturar esses dois ingredientes. Eu misturo primeiro o cacau no leite condensado para que não fique criando aquelas bolinhas, não fique um brigadeiro empelotado, que ele fique mais lisinho. Então aqui mexo muito bem até ficar assim, tá? Fica bem lisinho, ainda não liguei o fogo. Vou acrescentar aqui logo em seguida o creme de leite. É um creme de leite de caixinha mesmo, tá? Então aqui, depois do creme de leite, eu vou misturar mais um pouco. E aí sim, eu posso ligar aqui o fogo médio. E eu vou mexendo sempre esse brigadeiro, raspando muito bem o fundo e as laterais. Pro final do brigadeiro, eu abaixo um pouco o fogo. Aqui a receita que eu estou mostrando para vocês de brigadeiro é um recheio base de brigadeiro que serve para diversas outras preparações, tá? Então aqui eu vou mexer muito bem, aqui ele já começa a ferver e eu continuo mexendo muito bem. Se ficar borbulhando muito e espirrando, você já abaixa o fogo. Aqui ele já reduziu um pouco, já tá quase chegando no ponto de retirar. Aqui eu abaixo o fogo. E então eu vou colocar também chocolate, que aqui é um chocolate nobre, mas se você não quiser colocar o chocolate, não precisa, porém ele fica um brigadeiro mais saboroso, mais brilhoso com o chocolate. As quantidades, já informei para vocês, eu vou deixar na descrição aqui logo abaixo do vídeo. Então aqui eu continuo mexendo, eu acrescento esse chocolate mais pro final. E aqui já está no ponto, tá? Então, depois que eu acrescento o chocolate, eu só misturo, mexo mais alguns minutos, uns 2, 3 minutos. Aqui, este é o ponto. Você levanta a espátula, ele começa a cair e forma esse montinho que demora para se desfazer. Então, eu vou retirar aqui do fogo, levar para um outro recipiente para poder esfriar. Aqui, como eu vou utilizar no mesmo dia, eu vou deixar em temperatura ambiente. Caso você for utilizar depois, pode guardar assim na geladeira, retira algumas horas antes de utilizar. Então, cobri com plástico filme em contato. Agora eu vou para o chocolate. O chocolate eu vou utilizar um chocolate fracionado. Normalmente eu utilizo essa marca da Cical ou da Harold, que é o top da Harold, tá? Mas se caso você quiser fazer com um chocolate nobre, não a cobertura, porque a cobertura, para quem tá iniciando, é um pouco melhor, que aí não precisa fazer aquele processo de temperagem. Mas se caso você quiser fazer com chocolate nobre, eu tenho uma dica de temperagem por adição aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Então aqui o que eu tô utilizando, que tá aqui no bowl, é o top da Harold. Também utilizo da Cical, como mostrei para vocês. Então, eu vou levar para o micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos, tomando cuidado para não queimar o chocolate. Então, eu levo o micro-ondas, coloco 1 minuto ou 30 segundos, volto, mexo, levo de novo, até ele derreter por completo.
Você pode também derreter em banho-maria, caso você não tenha micro-ondas. Então aqui, a quantidade são 400 gramas de chocolate. Então eu vou deixar também na descrição essas informações, tá? E agora eu vou utilizar essas forminhas para fazer as casquinhas de chocolate. São forminhas da BWB que você encontra facilmente em qualquer loja de confeitaria na internet. Aqui é a referência dessa quadradinha. E você pode utilizar essas redondinhas que são menores. Eu tenho essas que eu vou utilizar, mas tem essas redondinhas que são esses tamanhos menores e um pouco maiores também. Na descrição eu vou deixar também a referência para vocês. Eu vou utilizar essas duas forminhas. São forminhas que elas têm 3 partes, né? Só tem uma parte no meio de silicone e é bem fácil de ser utilizada. Tem essa parte aqui do meio, na hora de retirar o chocolate, e a marcação até onde você pode preencher de chocolate. Tem uma marcação indicando aqui. Então agora peguei o chocolate derretido e vou preencher até a marcação indicada que eu mostrei para vocês. Sempre eu forro um papel manteiga aqui, porque se cair chocolate aqui, eu posso reaproveitar e utilizar, derreter novamente. Então eu coloco aqui nas forminhas. Você pode fazer só com a forminha redonda também. E uma dica é você fazer todas essas casquinhas de chocolate com antecedência. Você pode fazer até em 1 dia de antecedência, 2 dias, e já deixar pronta. Aqui, olha, dou as batidinhas para não ficar bolhas de ar, para ficar certinho o chocolate. Coloco a outra parte, que já tá com silicone, né? E dou uma pressionada aqui para ficar todo acertado nas laterais, não ficar faltando chocolate. E aqui é só levar para a geladeira por, em média, aí uns 10 a 15 minutos, até que comece a ficar assim esbranquiçado. É necessário que fique todo esbranquiçado. Aqui eu tirei antes, mas o ideal é que você deixe ficar todo a forma esbranquiçada em cima, para não ficar marca no chocolate, tá? Aqui eu tirei antes, mas façam isso. Deixe um pouco mais. Aqui eu tiro as rebarbinhas. É bem fácil de tirar essas rebarbinhas do chocolate. Então, a dica é, façam todas essas casquinhas antes para agilizar. Aí depois você só vai recheando e preenchendo. Fica mais fácil a sua produção. Então, aqui retiro da forminha, retiro essa parte de silicone, de plástico. E já está pronta a casquinha, tá? Aqui a redondinha também, ela é até um pouco mais fácil aqui. Você retira essa parte de cima. E fica assim. Essas rebarbinhas que ficam, que sobram, aí deixo em cima do papel manteiga para poder reutilizar, como eu falei para vocês depois. Então fiz algumas casquinhas aqui, vou mostrar para vocês, e agora eu vou para a parte do recheio. Então aqui elas estão prontas, ficam bem certinhas. E agora esse bolo de cenoura eu cortei ele redondinho. Esse bolo de cenoura eu já tenho receita aqui no canal, já ensinei. Eu vou deixar o link na descrição, logo abaixo do vídeo, desta receita para vocês também, se quiserem, essa receita de bolo de cenoura. Aqui, olha, eu vou utilizar esse cortador redondinho, mas você pode improvisar, pode colocar os pedacinhos de bolo ou você pode cortar com alguma outro utensílio que você tenha em casa. Vou cortar com esse quadradinho, vou mostrar pra vocês. Você pode cortar com a faca quadradinho, medir o tamanho da forminha e cortar. Então, depois de todo o bolo cortado, se você perceber que ficou ele muito grosso, ou se você quiser mais brigadeiro dentro do bombom, você corta assim, ó, dessa maneira, com uma faca, eu tô cortando ao meio, o redondinho aqui no caso. E aí você pode utilizar mais brigadeiro
e deixar uma parte menor de bolo. Aqui o brigadeiro eu já coloquei no saco de confeitar para facilitar, você pode colocar no saquinho de celofane resistente também. Corta uma pontinha não muito grossa e vou ir colocando aqui um pouco no fundo da casquinha de chocolate. Esse brigadeiro fica muito bom, gente. É uma base para várias outras preparações, como eu falei, para cones trufados, para bolo no pote, várias outras preparações. E aqui, coloco primeiro aqui o brigadeiro na casquinha e logo em seguida já começo a colocar os pedacinhos de bolo cortado. Não tem dificuldade. Então, eu faço isso com todos. E aqui, dou uma apertadinha para afundar um pouco mais o bolo, porque eu preciso de um espacinho para fechar. Aqui, por cima, eu vou preencher com o brigadeiro, mas aí eu coloco o brigadeiro bem rente ao bolo, não coloco muito aqui na parte de cima, porque precisa selar com o chocolate derretido. Então, eu vou colocando assim, dessa forma, bem rente. É importante que você corte a pontinha do saco, não muito grande, porque aí você não vai encher muito de brigadeiro aqui, nessa parte de cima. Então, coloquei brigadeiro em todos aqui e vou selar com o chocolate derretido. Fecho aqui. Eu preciso fechar muito bem. Não pode deixar muito fino também aqui a parte de cima, tá? E selo muito bem para que não vaze brigadeiro ou alguma coisa assim. É importante selar bem o chocolate aqui em cima. Então, depois que eu selar todos, eu vou esperar secar. Você pode virar, depois que você preencher de chocolate, virar no papel manteiga para ele ficar mais retinho e esperar secar totalmente antes de retirar aqui do papel manteiga, tá? Então, é só fechar, selar e você vira no papel manteiga. Se você não quiser virar, não tem problema, você pode selar, deixar assim mesmo, mas ó, eles ficam bem retinhos se você vira no papel manteiga, eles ficam mais retinhos. E agora, para finalizar, coloquei um pouquinho de chocolate derretido aqui, é opcional, para fazer o acabamento. E vou fazendo esse zigue-zague, eu cortei bem pequenininha a pontinha. Vou fazendo esse zigue-zague com chocolate. Aqui, esses cenourinhas são de pasta americana, são pasta de açúcar que eu mesma fiz. Mas você pode comprar esses confeitos de cenourinha já pronto, que vende em lojas de confeitaria, lojas de festa, mas é opcional, tá? Agora, para Páscoa seria uma opção muito boa para você fazer e vender. E olha como fica o acabamento, fica bem bonitinho. E também, pessoal, vocês acabam agregando mais valor na hora de vender por causa desses detalhes também. Eu acho interessante. Aqui eu posso colocar um saquinho de celofane, amarrar com uma fitinha de cetim, ou eu posso fechar com um adesivo, seu próprio adesivo personalizado. Aqui eu vou cortar um para vocês verem como fica por dentro. Fica muito saboroso e é uma ótima opção para vocês agora, nessa época. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!